Olá, irmãos, olá, meus amigos. Meu nome é Gustavo Roman, sou voluntário da Associação Espírita Teresa d'Ávila de Porto Alegre. Nós queremos agradecer aos irmãos que recebem as nossas palavras neste momento e a esta instituição espírita que cede o seu canal, a sua rede social, para transmitir as nossas palavras neste momento. É uma forma de, mesmo distante, estarmos juntos nestes momentos atuais, usando a tecnologia que está à nossa disposição. Que todos possamos estudar juntos, continuar aprendendo sempre. A nossa proposta de hoje é estudarmos o capítulo 3 do livro Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Vamos ao estudo? O título do capítulo, ele já se refere ao canto. Por que ela chama de o excelso canto, né? O belo, o lindo canto. Certamente, e os historiadores muito provavelmente confirmam a informação de que Jesus se expressava em aramaico para atingir a maior parte do povo galileu. E o aramaico, se vocês procurarem na internet, o Sermão do Monte, pronunciado em aramaico, ele adquire um tom de melodia. Por isso o excelso canto, a excelsitude, a beleza, a maravilha do Sermão do Monte, que já começa pela própria linguagem, é lógico, somada ao amor e ao magnetismo do Mestre Jesus. E Amélia Rodrigues vai dizer que desde muito cedo a multidão afluíra para ali. Pescadores, agricultores, gente simples e sofredora, sobrecarregada e aflita. Eram os corações que estavam prontos para receber a boa nova, o Evangelho do Mestre. Quando nós lembramos da passagem de Paulo de Tarso, que deixa Atenas sem fundar uma igreja, e Emmanuel vai explicar que a intelectualidade fria não estava pronta para receber a boa nova e que sim entendia Paulo de Tarso por que Jesus havia escolhido os galileus, Amélia Rodrigues está falando da mesma coisa. Os corações aonde a boa nova poderia germinar eram os corações dos pescadores, agricultores, gente simples e sofredora, sobrecarregada e aflita, como ela diz ali. Esmagada pelos poderosos, pelo reino dos romanos que se expandia e conquistava. A montanha é um símbolo, conforme vai dizer Amélia Rodrigues. É um símbolo do Filho do Homem que desce para auxiliar a todos nós outros. E também é um símbolo de esforço, de subida, de que os homens também devem subir até Deus. Ela vai dizer que é muito áspera a descida aos homens para erguê-los a Deus. O esforço do Mestre, do Espírito puro, do exemplo que todos temos para vir até nós, nos resgatar dos nossos erros. E que o homem também tem que galgar, subir a montanha, segundo vai dizer a bela poesia de Amélia Rodrigues neste capítulo e em toda esta obra. É muito áspera a descida aos homens para erguê-los a Deus, assim como os homens também suscitam obstáculos onde existem opiniões e levantam erros onde existem convenções. Olha a beleza e a profundidade dessa frase.
Os homens suscitam obstáculos onde existem apenas opiniões, ampliando as opiniões humanas, dramatizando a vida e levantam erros onde nós temos simples convenções. Subir sem abandonar a baixada e descer sem esquecer os cismos. O Mestre, Jesus, nosso Cristo, ele não cai, ele desce até nós. E nós temos que subir até ele, sem esquecer os obstáculos, sem esquecer os cumes das montanhas, assim como ele não esquece jamais a sua realeza moral, a sua condição de mestre que vem resgatar os homens. Mateus vai dizer que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte para buscar um lugar de destaque e ali vai se iniciar o canto. Ouviram-no e viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. A beleza do Sermão do Monte, que tantas vezes nós já estudamos e é dividido em tantos capítulos na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que também foi consagrado por Gandhi, que diz que se todos os textos da humanidade se perdesse e restasse apenas o Sermão do Monte, ainda teríamos tudo o necessário. E segue Amélia Rodrigues dizendo, e o poema que ali seria apresentado jamais foi ouvido, nunca mais será ouvido em qualquer época equivalente, porque este excelso canto, que são as bem-aventuranças, necessitaram que o governador do planeta estivesse entre nós. Aquele que tirou da massa disforme das estrelas para formar o globo terrestre, na palavra de Emmanuel, no livro Consolador, estava entre nós, com o objetivo de nos resgatar. Portanto, em nenhuma outra época isso vai acontecer. A mensagem já foi deixada. Diz Amélia Rodrigues, afirmando do foco e do objetivo do nosso Mestre Jesus. A multidão era a sua paixão, a sua vida, amá-la e atendê-la, o seu fanal, ou seja, o seu foco, a sua luz, a sua missão estava ali, na beleza daquele momento. Como a poetisa Amélia Rodrigues vai descrever a beleza deste momento, o mestre vestiu-se de poente. Essa luminosidade que o artista tentou reproduzir na capa do livro, este dourado que envolve o corpo do Mestre Jesus. Vestiu-se de poente, a auréola refulgente incendiou-lhe os cabelos, que a leve brisa desnastrava esfogueados. A beleza de Jesus, magnética, prende a atenção de todos. Vai-se iniciar o excelso canto. E a beleza espiritual é infinitamente superior à beleza física, que com certeza também chamava a atenção. No porte, na descrição que nós temos em todas as obras espíritas, como Amélia Rodrigues, Irmão X e Emmanuel, que fazem descrições a respeito
do Mestre Jesus. Inicia-se o excelso canto. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem seriam os pobres de espírito? Quem seriam os ricos de espírito? Os ricos todos conheciam, diz Amélia Rodrigues. Todos conheciam os romanos, os dominadores, os fariseus, os cobradores de impostos. Todos conheciam os ricos. E quem eram os pobres? A cantiga, o canto que unia a multidão sofrida, diz Amélia Rodrigues, no entendimento daqueles que ali estavam, os pobres de espírito, na tradução que ela faz, são os livres de posses e ambições, amantes da liberdade, pugnadores dos direitos alheios, idealistas, cultores da verdade, preparados para a verdade, semelhantes aos simples, desataviados como as crianças. Nós sabemos que os pobres de espírito são os simples. Mais de uma vez Jesus comparou as crianças, a simplicidade das crianças, sem o egoísmo. E Amélia Rodrigues vai embelezar com a frase sem a vacuidade do eu. O vácuo suga, e a vacuidade do eu é a força do egoísmo que nos suga para nós mesmos, que nos deixa preso no nosso egocentrismo. Os pobres de espírito são os simples que não estão presos no egocentrismo, que estão prontos, sem estar presos a convicções, a posses, a ambições, mas que amam a liberdade espiritual. O excelso canto vai continuar. Os pobres de espírito são livres dos resíduos do mundo, não consumidos, não afligentes, ou seja, não estão sendo consumidos pela avareza, pelo desejo de posse. Nós vamos ouvir: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Sim, nós vamos ouvir. E nós ouvimos, porque não importa onde nós estávamos, no plano físico ou espiritual, nenhuma alma deixou de ser impactada por este momento aonde a boa nova foi transmitida pessoalmente pelo seu governador espiritual, pelo Cristo deste planeta. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro, diz Amélia Rodrigues, é o refazimento, porque sofremos na solidão, sofremos no íntimo, e quem chora tem na lágrima a presença divina e se refaz, lava os seus valores com a presença divina, porque quem sofre se aproxima dos valores da Boa Nova. Quem sofre necessita do Cristo, da Boa Nova, do Evangelho. Quem sofre necessita do Salvador, deste Messias que é Jesus, o Cristo que vem nos auxiliar. Então a lágrima é presença divina, capacidade que nós temos de nos renovar através do sofrer, do deixar rolar para fora da nossa psique o sofrimento, resolvendo. Diz Amélia Rodrigues: chorar é buscar Deus nas adustas regiões da soledade. A sós
mas junto a Ele, porque nós nunca estamos sós. A espiritualidade, o amor de Deus, o amor do Mestre Jesus está conosco. Nós sabemos disso, nós sentimos isso, porque abrimos os nossos corações para a verdade. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque a lágrima é a forma de lavar a alma das dores. E o consolo para quem sabe bem sofrer, para quem sabe aceitar com resignação, com capacidade de reconstrução os caminhos da vida, será consolado pela própria lei, pelo próprio amor, como diz o Mestre. Segue as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os discípulos nessa hora se entreolharam, diz Amélia Rodrigues. A multidão está como uma estátua, porque todos conheciam os donos da terra. Herdar a terra era muito forte. Todos conheciam os donos da terra. Quem eram os donos da terra? Os do poder, os romanos, os fariseus, os ricos de posses materiais. A terra sempre pertenceu aos poderosos, mas a terra era aquela que ninguém arrebata. Porque a terra não era a terra física material, mas é a brandura, é a auréola de paz, é a irmã do equilíbrio, diz Amélia Rodrigues. O lar que ninguém corrompe, no país onde abundam os bens. Qual é o lar que ninguém corrompe? Em qual país abundam os bens? A terra é aquele reino divino, o reino dos céus, que Jesus estava implantando e está ainda implantando nas transformações de nosso íntimo. A terra da esperança, da bem-aventurança, a terra da alma, a terra que ninguém rouba, o lar que ninguém corrompe, porque é o lar do coração, do espírito. No país onde abundam os bens, que é o país da alma, o local do espírito, o plano espiritual. Os brandos são os possuidores da terra que ninguém arrebata, do lar que ninguém corrompe, do país onde abundam bens e as messes são fecundas. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão esta terra. Não será a terra ensanguentada, não será, como diz Amélia Rodrigues, um oceano juncado de cadáveres. A terra corrompida pelo ódio e pela repulsa daqueles que dominam e da dor dos dominados. Será a terra da paz, do amor, da felicidade, construída para os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça. Vai dizer Amélia Rodrigues que o mundo arde em sede de justiça. E realmente, como nos tocam histórias, filmes, séries que falam da justiça ou da injustiça. Como nós temos forte em nós o senso da justiça, o aguilhão que nos faz sofrer
quando estamos no caminho certo e errado. Todos nós queremos justiça o tempo todo. O homem vive amargurado às portas da verdade. Há uma esperança que é a vida para sedentos e esfaimados, feridas à vista, feridas do coração, feridas ignoradas, clamando lenitivo a justiça do amor. O homem é amargurado às portas da verdade, a verdade descendo ao homem, esclarecendo-o e pacificando. A verdade que vem trazer o Mestre, Jesus de Nazaré, vem trazer até nós a verdadeira justiça, a justiça das leis divinas, a justiça das leis que estão escritas em nossa consciência. Renascendo o homem para resgatar, recomeçando para acertar o caminho e repetindo as experiências para aprender. É assim que resume a autora espiritual deste livro, o ciclo reencarnatório. Renascendo para resgatar, recomeçando para acertar e repetindo experiências para aprender. Assim ele será justiçado pela consciência, corrigido pelo amor e preparado para a libertação. A beleza, destas palavras, justiçado pela própria consciência, porque nós somos o nosso próprio tribunal, corrigido pela lei do amor, que é a lei de causa e efeito, onde nós semeamos e colhemos. E assim nós seremos preparados para sermos livres à medida que aprendemos a usar o nosso livre-arbítrio. Bem-aventurados os que têm fome desta justiça, da verdadeira justiça, porque eles serão saciados, saciados da justiça no reino dos céus que nós construímos em nosso íntimo a partir da melodia do excelso canto da Boa Nova que vai chegando aos nossos corações. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia é o antídoto do ódio, voz da inteligência dialogando e vencendo o instinto. Misericórdia, as cordas do coração tocadas pela miséria humana, as cordas do coração tocadas pelas dores, pelo sofrer, vão nos tornar dóceis. A misericórdia é realmente o antídoto do ódio. A inteligência emocional que nós temos para conversar com os nossos instintos e os nossos vícios, para vencê-los, para mostrar o ser humano que somos, a necessidade de misericórdia. E aqueles que são os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Porque à medida que nós perdoamos, nós somos perdoados. As nossas medidas são as únicas que nos julgam, são as medidas da nossa própria consciência que nos levam ao progresso. E Amélia Rodrigues, falando da beleza do perdão, vai dizer que o perdão, que é o ato de nobilitação, ou seja, perdão é o ato que nos torna nobres,
é o ato de nos tornar mais nobres, é perdoar, moeda de engrandecimento intransferível. Ou seja, nos tornamos nobres à medida que perdoamos, nos engrandecemos e este tesouro é nosso, não pode ser transferido. Nós queremos misericórdia, nós não queremos mais guerra, nós não queremos mais que cada um viva para si, egoisticamente. Não basta termos piedade dos outros. Nós precisamos nos reeducar para nos capacitar para a vida através destas moedas de nobreza como o perdão. A misericórdia do Pai, diz Amélia Rodrigues, concede a oportunidade do renascimento no reduto do crime para a reabilitação do criminoso. Nós também somos credores de misericórdia e recebemos esta misericórdia divina todos os dias, em toda a nossa existência, em todos os momentos que nós crescemos. Misericórdia que é o amor socorrendo e ajudando, sem pressa. Assim, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Vai dizer Amélia Rodrigues que a ode chega ao clímax. A turba aquietada, envolvida pelo magnetismo de Jesus, olha para aquele homem que promete um reino que apenas o coração entende. E o canto vai chegando ao clímax. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Há quase um êxtase na multidão que ali está. Ver a Deus. Se nos falta um sentido, segundo o Livro dos Espíritos, para entender a Deus. Aqui, neste excelso canto, os puros de coração verão a Deus através do sentimento da pureza. O êxtase da multidão se converte em lágrimas para aqueles que estão sendo consolados. Limpar o coração é a beleza mais sublime que eles podem receber naquele momento. É o renascer dos sentimentos para ver a Deus. O fardo da iniquidade se despedaça. As imundícies daquela época deixam de pesar sobre todos naquele momento. Alçar o voo da inocência e sintonizar com a verdade, sem retórica, em harmonia, sem interrupção para aurir a vida e fruir a visão de Deus. Deus não pode se tornar visível aos nossos olhos. Ele é a causa incausada. Ela vai dizer, causa incausada não pode ser condensada para os raios luminosos das nossas retinas pobres para produzir uma imagem ilusória que os átomos captam. Deus não pode ser visto com o físico. Pode ser sentido com a pureza que é o amor em nossos corações. O amor verá a Deus, verão a Deus. A autora espiritual da obra diz, mas amar a relva, o homem, o céu, o animal, o inseto, a vida em todas as manifestações, integrar-se na essência da substância divina
coração aberto ao amor, com a pureza em tudo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Segue o excelso canto. Agora, os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificar, dividir a paz, dividir o amor que conquistamos, dividir a fé, a esperança, expor as nossas ideias, expor a nossa felicidade de encontrar o consolo na Boa Nova e na doutrina espírita. Expor sem impor, espargir a paz, espalhar, multiplicá-la para espargir, dividir em milhares de gotículas. Quando um líquido é espargido em forma de spray, são milhares e milhares de gotículas flutuando no ar para alcançar a todos. A brandura, que é a coragem de enfrentar o forte sem o temer, submeter-se sem ceder ao império da força, dominar a ira, vencer a si mesmo para se pacificar. Quantas vezes o Mestre fora a própria energia, a energia necessária ante a hipocrisia e a maldade, mas se conservando firme de ação, sem mesclas de ódio, o vigor da maturidade, não a dureza, mas a força moral, não o desequilíbrio emocional, mas o amor de quem pacifica. E nós temos que pacificar em tempos de tão ampla comunicação, o tempo todo, nas nossas redes sociais, em todos os momentos em que nos manifestamos, nós devemos compartilhar paz, sem falar de notícias negativas, sem levar energias negativas, mas sempre pacificando, unindo, trazendo para junto, melhorando opiniões, trazendo a positividade. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados os filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Aqueles que sofrem por causa da justiça. O perseguidor é infeliz, infelicitador. Ele não consegue, por ser um perseguidor, encontrar a felicidade. Ele é infeliz e, ao mesmo tempo, infelicita os demais. Porque carrega em si a infelicidade. Como nós conhecemos pessoas assim, que são infelizes e infelicitam quem está à sua volta. Então o perseguidor carrega em si mesmo esta infelicidade e contagia os demais. O sacrifício como coroamento à fé em testemunho à convicção. Nós víamos isso o tempo todo quando entendíamos que os cristãos, os primeiros cristãos, tinham como troféus, como medalhas,
o próprio sacrifício, entregar-se nas arenas aos leões, serem mortos, era o coroamento da fé e o testemunho da convicção. Os cristãos primitivos davam direito aos demais errarem, a agirem errados com eles. Por isso sofriam perseguição por causa da justiça, mas não se permitiam, porém, errar. Eles não prejudicavam a outrem, não desejavam o mal de outrem, não queriam o mal de outrem. E este é o espírito do cristão. Nós podemos ser perseguidos, podemos ser injustiçados, mas não podemos fazer isso ao próximo. Damos o direito aos outros de errarem, mas não nos permitimos errar. Ser puros sem aparatos de externa pureza. Não importa querer aparentar ser puro. Não importa querer esconder os nossos defeitos. Carregamos os nossos defeitos e somos alcançados pela justiça divina em função das sementes que lançamos, justamente porque temos defeitos a serem corrigidos. Mas é reconhecendo isso que podemos sofrer perseguição por causa da justiça, porque seremos bem-aventurados, já que este é o reino dos céus se construindo em nosso íntimo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A lama da mentira não suja o lírio que nasce no pântano. Mãos devem estar limpas dos crimes, o coração puro, o espírito reto. Vai dizendo Amélia Rodrigues. Todos estamos a serviço da causa do Cristo, estendendo as dimensões do amor através da abnegação. As nossas palavras devem falar tão alto quanto os nossos atos e a nossa vida. A Carta Magna foi apresentada, vai nos dizer Amélia Rodrigues. As boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. O Sermão da Montanha são o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. Ou seja, a doutrina de Jesus de A a Z está toda no Sermão do Monte. Por isso o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Toda a boa nova de A a Z está no Sermão do Monte. Nenhum cristão poderá, por ignorância, cultivar o mal, depois de ouvir o excelso canto. Lembra Amélia Rodrigues das falas do Mestre: sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Não vim destruir a lei. Não resistais ao mal. Amai ao vosso próximo, amai aos vossos inimigos. Sede perfeitos. E orai, Pai nosso que estais nos céus. Não junteis tesouros na terra. E segue o excelso canto. Nenhum cristão poderá, por ignorância, cultivar o mal. Jamais as bem-aventuranças se repetirão naquele aclive que caía para o lago de Genezaré, a pequena montanha, mas o grande aclive moral da humanidade, onde estamos todos tentando subir. A chama, o fasto, ficará assinalado para todo sempre. O momento da história fica assinalado na aura de nosso planeta. E somente a história concluirá o canto nos confins da eternidade,
no reencontro futuro do homem redimido com o Redentor, o Cristo, o Messias. Não há como negar que reconhecer a beleza do Evangelho, reconhecer o excelso canto, são as possibilidades que temos hoje de crescer, de evoluir, das belezas que somos capazes de interpretar do Evangelho do Mestre. Temos muito a aprender, mas sem dúvida temos o norte de nossa bússola, o Sermão do Monte e todas as explicações que temos hoje sobre ele na doutrina espírita, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Seguimos aqui hoje a melodia e a poesia de Amélia Rodrigues, dando breves toques naquilo que deve ser o hino da nossa reforma íntima, naquilo que deve ser o nosso esforço diário de sermos melhores, de sermos mais cristãos a cada dia e a cada momento. Que Jesus ilumine os nossos corações para que saibamos encontrar no nosso íntimo a beleza deste excelso canto. Que o Mestre ilumine a todos nós, hoje e sempre.